E a nossa parte de hoje, a nossa missão de hoje é falar sobre a natureza da expiação. E começa esse texto que foi lido agora, de Isaías 53, é um dos principais sobre o assunto, e ele vai ser citado algumas vezes em várias partes. E o outro texto bastante importante, que eu também peço que os irmãos abram, é Hebreus capítulo 5. A gente vai usar algumas partes desse capítulo do livro de Hebreus, então, da carta de Hebreus. Então, podem abrir também Hebreus capítulo 5, e já deixem de sobreaviso, deixem marcado aí que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, sobre a natureza da expiação, trata da obra de Cristo em nosso favor, da morte e de tudo que isso envolve em relação àqueles que necessitam da expiação. Então, quando fala da natureza da expiação, fala de como e da questão da obediência de Cristo, da questão dele ter morrido em nosso lugar e de todos os desdobramentos disso. Então, quando fala da natureza da expiação, começa com a questão de que esse tema trata de uma forma indelével sobre a obediência de Cristo, que é descrita como obediência ativa e passiva. Inclusive, na teologia sistemática do Berkhof também está dividido dessa forma. E esses dois aspectos estão inseridos nas categorias mais específicas com que as Escrituras apresentam a obra expiatória de Cristo, que são sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Também está dividido em todas essas partes, depois cada uma delas explicando detalhadamente o que é. Tem o John Murray, ele corrobora que a distinção entre a obediência ativa e passiva não é a despeito de tempo. Isso é, elas acontecem ao mesmo tempo, né? Elas são concomitantes. Também diz que deve-se descrever que toda obra de obediência de Nosso Senhor, em cada fase e período, como ativa e passiva, e deve-se evitar o engano de pensar que a obediência ativa se aplica em sua vida, enquanto a obediência passiva em seu sofrimento final e morte. Então, o uso e o propósito legítimos dessa fórmula servem para enfatizar dois aspectos na obediência vicária de Nosso Senhor. Então, dá a entender que tanto a obediência passiva como a ativa foi durante toda a vida de Jesus, né? Desde que ele recebeu a missão até o momento que ele cumpriu ela na cruz, quando ele disse está consumado, ele esteve obedecendo, e obedecendo por vontade própria e porque tinha que obedecer. Então, por isso que é ativa e passiva. Então, vejamos primeiro a obediência ativa. Tem dois textos aqui principais, um é Filipenses 2:8 e o outro é Romanos 5:19. Então, antes de vermos o texto do autor, vamos ver primeiro o texto bíblico. Então, Filipenses 2:8, um irmão que achou pode ler. Então, fala da questão da obediência, e obediência até a morte, e morte de cruz. E observem que esse a morte aí é um a craseado, né? Então, ele foi obediente até para a morte. E é o mesmo contexto de quando, lá no livro de Apocalipse, fala: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, quando fala até a morte, é ser obediência, inclusive para morrer, se for o caso, por essa obediência. Então, essa é a questão
questão que está tratando Filipenses 2,8. Embora ele fosse Deus, ele tomou essa tarefa, essa missão, e se esvaziou dessa natureza divina para cumprir a tarefa de mediador e morrer em nosso lugar. E também Romanos 5, versículo 19. Então, também tem aquela comparação que é feita dos dois, do primeiro Adão e do segundo Adão. Então, aqui quando fala da obediência de um só homem, que é Jesus, muitos se tornaram justos, está falando do sacrifício de Cristo em nosso favor. Aí trata da obediência ativa. Esse termo trata especificamente sobre a obediência de Cristo por nós, como é impossível para o homem obedecer totalmente a Deus. Jesus teve que viver durante toda a sua vida aqui na terra em total obediência à lei de Deus, em nosso favor, de modo que os méritos positivos de sua obediência perfeita pudessem ser atribuídos a nós, e é isso que chamamos de obediência ativa. Então, a obediência ativa durante toda a sua vida, cumprindo toda a lei como nós não poderíamos cumprir. E, inclusive, na lei, diz que quando a gente falha em um só item da lei, um só mandamento, nós somos culpados de todos. E por isso a gente não conseguia cumprir toda a lei, né? Toda vez que a gente errasse em um item, a gente seria culpado de todos. E a segunda questão é a obediência passiva. Esse segundo termo ressalta que Cristo tomou sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados, como havia sido profetizado em Isaías 53, 3. O texto de Isaías já foi lido várias vezes, né? Mas vamos rever esse versículo 3. Um irmão pode ler. Então, na questão do sofrimento de Cristo na obediência passiva, quer dizer, ele tomou sobre si, isso é, foi colocado sobre ele o peso dos nossos pecados. E é essa questão que só podia ser cumprida por ele, né? Qualquer um que fosse sofrer pelos pecados dos outros, ele teria que sofrer antes pelos pecados próprios. Não teria como pagar os pecados dos outros, sendo pecador também. O que não acontece com Jesus, porque ele foi totalmente cumpridor da lei em todos os aspectos, né? Não só, vamos dizer assim, na lei objetiva, mas também em todos os desdobramentos subjetivos da lei. Também, aqui afirma em Hebreus 5, versículos 8 e 9, que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, a questão da obediência, por ter que obedecer, né? A obediência, vamos dizer assim, bastante objetiva da lei, de tudo aquilo que tinha sido determinado. Os sofrimentos durante toda a vida de Jesus, como fraquezas, limitações, tentações, rejeição e oposição dos homens, a dor psicológica de suportar o pecado e a culpa, como se ele mesmo pecasse, a dor física da crucificação, o abandono do Pai na cruz, a dor de suportar a ira de Deus contra o pecado e o pecado
contra o pecado e o pecador, e por fim a morte, é que fizeram de Jesus o perfeito Salvador. Então, o que ressalta aqui é a questão da natureza humana do Cristo. Ele passou por todos os sofrimentos que nós passamos. Inclusive, poderia até mesmo ficar enfermo. A dor de Cristo lá na cruz é muito parecido com todas as dores que nós sofremos. Mas durante toda a vida ele passou por todos os sofrimentos que nós também passamos. Em Isaías também, que fala, é o homem de dores, que sabe o que é sofrer. Então, a questão de passar por tudo que a gente passa, tornou ele apto para ser o nosso mediador e ser o sacrifício em nosso lugar. Também diz, por outro lado, a obra da expiação tem inúmeros efeitos sobre nós. Aqui tem os 4 efeitos da expiação. Primeiro, a questão do sacrifício. Diz assim: Cristo morreu em nosso lugar como substituto e pagou a penalidade da morte que merecíamos por nossos pecados contra Deus. Hebreus 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, no caso da morte de Cristo, foi, como a gente pode dizer, um sacrifício definitivo. Lá no Antigo Testamento, quando a pessoa pecava e levava o seu sacrifício, era um sacrifício provisório, porque ele só valia até a pessoa pecar de novo. Então, se pecasse todo dia deveria oferecer um sacrifício. E o sacrifício, em princípio, quando a pessoa, vamos dizer assim, era alguém que morava lá na roça, na nossa linguagem, né? Criava uma ovelhinha e levava ela para o pasto de manhã, providenciava água, a sombra para ela descansar depois que já tinha se alimentado. A pessoa criava uma certa afinidade com o animal, né? Era quase como um animal de estimação. E depois, quando ele pecava, ele tinha que oferecer aquela ovelhinha em sacrifício, ou aquele cordeirinho em sacrifício. E o que acontecia é que a pessoa sentia o peso da pena. Mas depois, quando houve um certo desenvolvimento, a pessoa comprava o cordeiro lá na porta do templo, como já era na época de Jesus, né? E oferecia aquele cordeiro que ele não tinha relação nenhuma, né? Virou alguma coisa assim mais simbólica, ou vamos dizer assim, mais ritualística, e a pessoa acabava perdendo aquela noção do peso do pecado e de alguém ter que sofrer no lugar dele. Então, é isso que dá a ideia aqui, quando fala que Cristo morreu de uma vez por todas. Então, ele manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, por esse sacrifício, ele cumpriu a penalidade que nós merecíamos por nossos pecados. Por nossos pecados, inclusive ali no texto fala contra Deus, né? Porque toda vez que a gente peca contra Deus. Toda vez que quebra um mandamento, pecamos contra Deus. Então, o primeiro aspecto é o sacrifício, que ele morreu em nosso lugar. O segundo é a propiciação. O texto aqui é a carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o aspecto da propiciação é que a propiciação aplaca a ira de Deus. A ira de Deus, vamos dizer assim,
não é exatamente, vamos dizer, removida, né? Mas primeiro ela é amenizada e então removida com o sacrifício. No sacrifício de Cristo, isso é algo que é feito de uma vez por todas. Lá no Antigo Testamento era diferente, né? Toda vez que houvesse pecado tinha que ser feito de novo. Então, por isso, a questão é interessante quando fala da propiciação em Cristo, é que nós nos tornamos de novo, vamos dizer assim, agradáveis a Deus. Então, antes da propiciação, nós éramos por natureza, como diz o apóstolo Paulo, filhos da ira, e significar filho da ira não quer dizer que a gente estava debaixo assim daquele chicote de Deus o tempo todo, né? Mas que nós não éramos agradáveis a Deus, porque mesmo com os ímpios, Deus usa de misericórdia muito mais do que da ira, né, e da justiça. E então, para que a ira de Deus contra o pecado e contra nós, os pecadores, fosse aplacada e removida, Cristo morreu em nosso favor e isso nos tornou propícios a Deus novamente. A terceira questão é a reconciliação. Aí há 3 textos que devem ser lidos. O primeiro é Efésios 2, versículos 14 a 18. Vamos distribuir aqui. Rendel, Efésios 2, 14 até o 18. Diego, Isaías 59, versículo 2. E Jaumir, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então fala da questão, primeiramente, de uma barreira que foi derrubada. É como se existisse um muro entre nós e Deus, e o sacrifício de Cristo derrubou esse muro. Ou uma parede, né, vamos dizer assim. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, de novo, a ideia da barreira, né, uma separação. O pecado faz a separação entre nós e Deus. É como se fosse vamos dizer assim, um muro intransponível, não tem como atravessar. E o outro texto, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confirmou a palavra da reconciliação. Então, em outro texto, o apóstolo chama a pregação do Evangelho de Ministério da Reconciliação. E aqui, quando alguém colocou o título, também colocou, né, o Ministério da Reconciliação. E isso quando nós pregamos, nós transmitimos aos homens essa palavra de que, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Isso significa aquela barreira, aquela parede que existia foi derrubada. Em Cristo, é como se fosse, vamos dizer assim, em vez de uma parede, uma ponte. Em vez de um muro, uma cerca viva, né, uma cerca de espinhos, um tapete, um caminho pavimentado para Deus. Então, para que a parede que nos separa, ou que nos separava de Deus, fosse derrubada,
e a barreira que nos impedia de ter comunhão com Deus fosse removida, era preciso que alguém intervisse em nosso favor e nos reconciliasse novamente com Deus. E isso foi feito através do sacrifício de Cristo. E a quarta parte é a questão da redenção. Então diz que nós éramos escravos e fomos redimidos. A redenção era pagar o preço da escravidão. Lá no Antigo Testamento havia diversas leis sobre essa questão, e uma era quando alguém do povo de Deus era vendido como escravo, principalmente naquelas questões de dívida, né? Ficava devedor de alguém, e a pessoa, por não ter como pagar, se tornava escravo do outro para quem ela estava devendo. Aí o direito de redenção era primeiro de alguém próximo, de um parente. Então, o seu irmão, o tio ou um primo tinha esse direito de redimir. E redimia como? Pagando a dívida do outro para que ele deixasse de ser escravo. E foi isso que Jesus fez em nosso lugar também. Porque nós, como pecadores, nós éramos, ou no caso do ímpio ainda é, escravo do pecado e de Satanás. Alguns textos que a gente precisa conferir é Romanos 8, João 8:34, Romanos 6:16 e Efésios 2:2-4. Quem leu Efésios antes foi o Render, né? Efésios 2, de 2-4. O próximo lá, a Roberta, Romanos 6:16 e Netier, João 8, versículo 34. Então, começando por João 8:34. Então, aí a gente vê, quem comete pecado é escravo do pecado. Romanos 6:16. Então, aí a gente vê a consequência. Quem obedece ao pecado para a morte. E quem obedece à justiça para a vida. Então, já dá para ver que o pecador, por pecar, ele tem como destino a morte. E aquele que é justificado por Cristo, por ser justificado por Cristo, ele tem como destino a vida. Efésios 2, 2-4. fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ok. Nesse texto a gente vê a questão da obediência ao pecado e também a consequência. A gente vê ali, obedece ao pecado por causa da natureza pecaminosa. É como aquela comparação do porco e da ovelha, né? O porco, ele gosta de sujeira, ele gosta de lama. Se lavar o porco, deixar ele limpinho e soltar ele, o primeiro lugar que ele vai é para a lama de novo. Já a ovelha não, você deixa ela se sujar, ela vai ficar desesperada para ser lavada, né? Para ser limpa. Ela não gosta de sujeira, não gosta de porcaria. A questão do pecador, o pecador peca porque a sua natureza é pecaminosa. Quando nasce de novo, os pecados são, vamos dizer assim, removidos e já não tem mais, vamos dizer assim, a vontade de pecar, e quando peca, não se sente bem com isso. É como a ovelhinha, quando suja, ela não se sente bem suja. Já o pecador, que é igual o porco, né, ele se sente bem naquele meio pecaminoso. O pecado para ele é algo normal, é algo bom, agradável. Então, a natureza muda, e quando
a gente passa pela redenção, é isso que acontece. Há uma mudança de natureza. Aquilo que antes era agradável já não é mais tão agradável assim. Os irmãos devem ter tido a experiência de ver alguém que gostava, por exemplo, de algumas músicas com um teor bastante ruim. Quando se converte, muda o gosto da música também, né? Não vai gostar mais daquelas coisas que não têm utilidade nenhuma e, pelo contrário, tem muitas coisas que são imorais ou, vamos dizer assim, infrutíferas, que não têm validade nenhuma e também que servem, inclusive, para incentivar violência, para incentivar outros pecados também. Então, a natureza muda, por isso muda o gosto. A ovelha, vamos dizer assim, no gosto que ela tem pela limpeza, pelas coisas limpas, é da natureza dela. Da mesma forma, o porco, por gostar de sujeira, é da natureza dele. E por isso a natureza do pecador é procurar sempre o pecado. Se agrada disso. A festa de um pecador é mais ou menos igual à festa de Herodes, lá naquela questão do sacrifício, quando decapitou João, né? Para a alegria ser completa na festa, alguém teve que morrer. Ele teve que cumprir uma promessa feita a uma jovem que dançou, e aí a cabeça do profeta rolou. A festa do justo é diferente. A festa do justo não tem, vamos dizer assim, essas questões de violência, de maltratar os outros, pelo contrário, né? Há benefício para todos aqueles que estão presentes e que fazem parte daquela festa. Que diz também que a ideia da redenção é de um resgate. É o preço que é pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. Então, antes do sacrifício de Cristo, nós éramos escravos do pecado. E como diz também, escravos de Satanás. E por isso procedíamos daquela forma. E aqui também destaca que é de vital importância ressaltar que Cristo não pagou resgate algum a Satanás, e muito menos ao pecado. E ele também, e também não digo que foi a Deus, porque não foi ele que nos manteve na escravidão, mas Satanás e nossos pecados. Cristo comprou e buscou redenção, e portanto nos é suficiente saber que o preço foi pago e aceito por Deus, a morte de Cristo. E o resultado foi termos sido redimidos da escravidão. Então, a nossa escravidão, vamos dizer assim, era por causa de nossa própria culpa, por causa do nosso próprio pecado. Então, quando ele morreu, ele nos libertou do pecado, nos libertou da influência do inimigo, e nos tornou de novo, vamos dizer assim, aptos para viver como servos de Cristo e de Deus, consequentemente. Então, a questão da doutrina da expiação, também, quando trata da natureza, tem dois conceitos que são discutidos. O primeiro é que ela é objetiva, e o segundo que ela é vicária. Então, objetiva trata da questão de ser como se fosse um objeto, né, um produto. Alguns textos que trazem isso claramente são Romanos 5:10 e 2 Coríntios 5:19 e 20. Irmãos, o estudo tem 12 páginas. A gente acabou a primeira e passamos para a segunda agora. Então, eu vou tentar resumir as duas questões aqui da expiação, ser objetiva e vicária, e se conseguir terminar esses dois conceitos, já está de bom tamanho. Romanos 5:10, alguém que achou pode ler? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, antes da reconciliação, a gente era inimigo de Deus. E depois a gente vai ver como é essa questão da inimizade. 2 Coríntios 5:19 e 20.
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ali, além da questão de sermos, vamos dizer, embaixadores de Cristo, nós temos uma mensagem, vamos dizer, que é permanente. A gente chega para o ímpio e pede a ele que ele se reconcilie com Deus. Então, apresenta toda a obra de Cristo, a obra redentora, e isso é um pedido a ele que se reconcilie com Deus. A questão que diz que em vários textos da Bíblia tem essa mesma mensagem, esse mesmo conceito de expiação objetiva. É algo que tem que ser apresentado e a pessoa tem que, vamos dizer assim, tomar um posicionamento diante disso. E a gente sabe que é como alguém que está vendendo um produto e a pessoa que vai comprar ou não é que vai decidir. Só que a gente vai ver como isso funciona no decorrer da outra parte aqui. Aqui diz também, o Deus reconciliado justifica o pecador que aceita a reconciliação, e de tal modo opera em seu coração pelo Espírito Santo, que o pecador põe de lado a iníqua alienação de Deus e assim participa dos frutos da perfeita expiação de Cristo. Então, quando nós não conhecemos a Deus, nós não recebemos a oferta de misericórdia que Ele faz, nós somos inimigos de Deus. E isso não é vamos dizer assim, uma inimizade ativa, né? A gente não é hostil a Deus porque quer ou por vontade própria. Como a gente viu, a gente é escravo do pecado e por consequência de Satanás, antes de aceitar a Cristo. E quando aceita, deixa essa escravidão e passa a viver sobre o império de Cristo e nos tornamos servos de Deus, e é uma servidão diferente. A nossa natureza é mudada e por isso a gente quer agir de uma forma diferente. E a questão que muita gente trata assim, por exemplo, o louvor. Por que o anjo louva a Deus? Porque é da natureza dele louvar a Deus. E por que o crente louva a Deus? Porque é a natureza do crente louvar a Deus. O crente, por exemplo, ele não tem um sentimento bom se ele deixa, por exemplo, de vir à escola dominical para ir à praia, ou de vir ao culto para ir a uma festa. Ele não vai se sentir bem com isso. Por que o crente escolhe vir para a igreja? Porque é da natureza dele escolher vir para a igreja. Da mesma forma que o ímpio, ele vai dizer assim, ir para a igreja, isso não me parece muito agradável, então eu vou para a praia, vou para a festa ou para qualquer outro lugar. Então, quando a gente é reconciliado com Deus, a gente procura a presença de Deus. O ímpio não procura a presença de Deus porque isso não é agradável a ele. Então, quando você vê a natureza de um e de outro, as obras são consequências dessa natureza. Da mesma forma que o anjo não pode deixar de louvar porque a natureza dele é louvar. O crente também tem essa mesma questão, né? Então, vamos dizer assim, quem fala que eu escolho ir à igreja porque eu tenho livre-arbítrio, já começou errado, porque está errado quanto à questão da natureza, né? Não é uma escolha que se faz com base em livre-arbítrio, mas é algo que é implícito à natureza de cada um. Alguém que falou que o louvor dele é melhor que o do anjo, porque o anjo não tem livre-arbítrio. Bobeira, né? O louvor do anjo, se for olhar a qualidade, é muito melhor, e se for olhar a natureza, é perfeita para isso, e a natureza humana é corrompida pelo pecado, e mesmo quando é reconciliado com Deus, a gente ainda tem alguns flashes de natureza humana,
pecadora e acaba, às vezes, cometendo vários erros, né? Até mesmo no louvor, a gente, às vezes, louva de uma maneira imperfeita. E por isso, não tem como fazer essa comparação. Também diz, desde que a expiação objetiva de Cristo é um fato consumado, e desde que agora é dever dos embaixadores de Cristo induzir os pecadores a aceitar a expiação e a pôr fim à sua hostilidade a Deus, não admira que ao aspecto secundário e subjetivo da reconciliação tenha certa proeminência na Escritura. Essa exposição do caráter objetivo da expiação é colocada em primeiro plano, porque representa a principal diferença entre os que aceitam a doutrina da expiação para satisfação e os que preferem alguma outra teoria. Então, quando nós pregamos o Evangelho, mesmo que a gente não fale, vamos dizer assim, da doutrina da expiação, explicando para o pecador como funciona, quando você diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você está explicando o plano de salvação inteiro num versículo, e o pecador pode entender e aceitar, ou entender e rejeitar, mas ele não precisa de saber teologia para ser salvo ou não, né? Ele não precisa conhecer a teologia sistemática do Berkhoff para saber se ele quer ser salvo ou se ele quer essa nova natureza ou não. E muitas vezes a gente vê pessoas muito, vamos dizer assim, simples, vamos dizer assim, ignorantes quanto a muitas coisas, mas que ouve o Evangelho e entende e aceita. E ao passo que pessoas muito inteligentes, muito cultas, começam a colocar muitas objeções, né? Inclusive parece que nos meios acadêmicos, principalmente nas universidades, parece que ser ateu ou agnóstico, como eles gostam de dizer, é sinônimo de ser culto, né? É sinônimo de ser alguém que tem conhecimento. E aí que leva a muita gente, mesmo crendo, não expressar suas opiniões ou não defender a sua fé por causa disso. E isso é muito triste. A gente vê em muitos aspectos o país mesmo vai se afundando por causa disso, né? Deixa os valores verdadeiros de lado e vai se apegando a coisas que não têm validade nenhuma. A outra questão que trata é o caráter do sacerdócio. Aí tem 3 aspectos interessantes de destacar: que o sacerdote é tomado dentre os homens, é membro da raça humana, de maneira que pode representar os homens. Em Romanos 5:1 diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Então, quando fala que o sacerdote é tomado dentre os homens, aí a gente lembra que Jesus também tem as duas naturezas, né? A humana e a divina. Então, por isso, quando ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote, como diz o apóstolo Paulo, ele não estava, vamos dizer assim, usurpando alguma coisa que não era dele, porque também ele era humano, então ele podia ser sumo sacerdote. E segundo, é constituído a favor dos homens, isso é, para agir no interesse dos homens. O sacerdote, a função dele era apresentar o sacrifício do homem diante de Deus, as intercessões do homem diante de Deus. Então, a raça humana tinha no sacerdote o representante diante de Deus. E da mesma forma, havia o profeta, né, que era o representante de Deus para os homens. Vamos dizer assim, a mesma função que o crente tem quando ora, que é do sacerdote, o crente também tem a do profeta quando ele prega a palavra de Deus, quando anuncia o Evangelho. Então, o sacrifício de Cristo também nos tornou apto a isso, né? Tanto a função do sacerdote, quando diz que rasgou o véu que nos separava de Deus, quanto a questão do profeta, que é todo o crente também é pregador da palavra de Deus. É constituído para representar os homens nas coisas concernentes a Deus, isso é, nas coisas que dirigem
rumo a Deus, que olham para Deus, que acabam em Deus. Então, vamos dizer assim, o sacerdote é representante do homem em todas as questões relacionadas a Deus. E isso no Antigo Testamento, toda vez que o sacerdote se dirigia a Deus, era através de um sacrifício. O sacrifício, no caso ali, vamos dizer assim, objetivo, né? Um animal que morria no lugar daquele que queria se dirigir a Deus. E isso é uma clara indicação do fato de que a obra do sacerdote tem em vista primordialmente a Deus, o que não exclui a ideia de que a obra sacerdotal também tem uma influência reflexa sobre os homens. Então, tudo o que ele faz é dirigido a Deus, mas em favor do ser humano, em favor do homem. Da mesma forma que o sacerdote, tudo que ele fazia era dirigido a Deus, mas por causa do homem, a obra de Cristo também é dirigida a Deus, mas em favor do homem, né? Vamos dizer assim, lá no Antigo Testamento, quando fala da questão da obediência, a gente vê aquela história de Saul, quando foi cumprir a missão que Deus deu em relação aos amalequitas, que era exterminar os amalequitas, porque eram inimigos, vamos dizer assim, ancestrais do povo de Deus, e ele desobedeceu. Era para destruir tudo, e ele trouxe, além do rei dos amalequitas, trouxe bois e ovelhas, né? Escolheram o melhor do rebanho e disseram que era para sacrificar a Deus. E a resposta de Samuel, a resposta de Deus, né, dada através de Samuel, foi que Deus se compraz mais da obediência do que de sacrifício. Então, o sacrifício era necessário por causa da desobediência. E os homens se acostumaram a oferecer sacrifício achando que aquilo era tão importante que não precisava obedecer. E Saul também tinha essa ideia, né? O povo resolveu ficar com o melhor e ele achou que aquilo era legal porque tinha o sacrifício, né? Então o sacrifício acabou se tornando uma desculpa para a desobediência. Então a mentalidade do ímpio muitas vezes funciona assim, né? Ele pensa que ele pode fazer as coisas e depois pagar alguma coisa por isso. É a mesma ideia que se tinha das indulgências, né? Pecava, mas podia pagar um preço por causa do pecado e estava tudo bem. E não é assim que a Bíblia ensina. Ensina que Deus prefere a obediência ao sacrifício. Aqui também diz, a mesma verdade é transmitida pela ideia geral do sacrifício. Esses têm evidentemente um aspecto objetivo. Mesmo entre os gentios, eles eram apresentados não aos homens, mas a Deus. Supunha-se que eles produziam efeitos em Deus. A ideia bíblica do sacrifício não difere disso em sua relação objetiva. Os sacrifícios do Velho Testamento eram apresentados a Deus, primeiramente para expiar o pecado, mas também como expressões de devoção e gratidão. Daí o sangue tinha que ser levado à presença de Deus. Diz o escritor de Hebreus que as coisas concernentes a Deus consistem em oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados, e os amigos de Jó também foram concitados a apresentar sacrifícios para que eu, diz o Senhor, não vos trate segundo a vossa loucura. Os sacrifícios serviam de instrumentos para amenizar a ira do Senhor. A ideia que trata o texto é que o sacrifício era algo objetivo. Você tinha que levar alguma coisa à presença de Deus. E essa coisa, normalmente, no nosso caso, né, no nosso entendimento do Antigo Testamento, era um animal que morria em favor daquele que estava apresentando o sacrifício. E o objetivo, né, do sacrifício era tornar a oferta era tornar de novo o pecador propício a Deus, né? Ou tornar a face de Deus de novo agradável, a face do pecador de novo agradável a Deus. E a terceira questão é a expiação do pecado pela cobertura do pecado ou do pecador. O sangue do sacrifício é interposto entre Deus e o pecador, e em vista da ira de Deus significa tornar propício
apaziguar, que são termos também de caráter objetivo. Então, o pecado servia, aliás, a expiação pelo pecado servia para tornar de novo Deus propício ao pecador, ou o homem ter de novo paz com Deus, como diz o texto. Há muitas passagens sobre isso. Há também aquilo que já foi falado aqui no primeiro domingo, a respeito da questão das palavras lá do grego, catalasso e catalage, que significa, respectivamente, reconciliar e reconciliação, que indicam essa função que tinha o sacrifício. Há vários textos daqueles da semana que foram passados para a leitura diária, que também são mencionados aqui. 2 Coríntios 5, 18 e 21, a gente já leu, e Romanos 5, 10 e 11 também nós já lemos. A outra questão que é importante tratar é que, além de ser uma expiação objetiva, também é uma expiação vicária. E o sentido dessa expressão vicária que é importante é porque é no lugar de. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro que era oferecido sofria no lugar do pecador. Da mesma forma, Jesus sofreu no nosso lugar quando morreu na cruz por nós. O sentido da expressão vicária, aliás, expiação vicária, né? O sentido da expiação vicária é diferente da expiação pessoal. O nosso interesse se volta particularmente para a diferença entre ambas quanto à expiação de Cristo. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus. Mas ele só podia expiar o seu pecado sofrendo eternamente a penalidade fixada para a transgressão. É o que Deus podia exigir pela estrita justiça e teria exigido se não tivesse agido com amor e compaixão pelo pecador. De fato, porém, Deus designou um substituto na pessoa de Jesus Cristo para tornar o lugar do homem. E esse substituto expiou o pecado e obteve eterna redenção para o homem. O Dr. Shedd chama atenção para os seguintes pontos de diferença nesse caso. A expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora, a expiação vicária pela parte ofendida. Então, no caso da expiação vicária, Deus providenciou o próprio sacrifício. Isso faz lembrar aquela questão lá do Antigo Testamento, quando Deus pede para Abraão a prova de fé, e a prova de fé seria o sacrifício de Isaac. Mas na hora do sacrifício, Deus providencia um substituto que foi um cordeiro. A expiação vicária de Cristo é nesse sentido, né? Ele tomou o nosso lugar e isso foi providenciado pelo próprio Deus. Não foi nós que escolhemos um representante para oferecer diante de Deus, até porque não teríamos como fazer isso, né? Não havia ninguém qualificado para isso. A segunda questão é: a expiação pessoal excluiria o elemento de misericórdia. A expiação vicária representa a mais elevada forma de misericórdia. Então, no caso da expiação pessoal, não existe misericórdia porque alguém vai sofrer pelo outro e esse que vai sofrer vai ser escolhido e não vai, vamos dizer assim, ser suficiente. Não há misericórdia porque está pagando por alguma coisa que aconteceu e isso vai se repetir quantas vezes for necessário. Na expiação vicária, a gente, na verdade, não paga preço nenhum. O preço é pago pelo próprio Deus. Ele que ofereceu o próprio Filho em nosso lugar. E a expiação pessoal também estaria em ação para sempre, e daí não poderia redundar em redenção. Já a expiação vicária leva à reconciliação e à vida eterna. Até porque a gente viu lá em Hebreus que ela é definitiva, né? Feita de uma vez por todas. Não é como a expiação pessoal que tinha que ser feita repetidamente. A possibilidade da expiação vicária. Todos, quando defendem uma teoria subjetiva da expiação, levantam uma formidável objeção à ideia da expiação vicária. Acham inimaginável que um Deus justo transfira sua ira contra ofensores morais
para uma parte perfeitamente inocente, e que trate judicialmente o inocente como se fosse culpado. Há indubitavelmente uma real dificuldade aqui, especialmente em vista do fato de que isso parece contrário a toda analogia humana. Não podemos concluir da possibilidade da transferência de um débito pecuniário que haja possibilidade de transferência de um débito penal. Se uma pessoa bondosa se oferecer para pagar o débito pecuniário de outrem, o pagamento terá de ser aceito. O devedor ficará livre de toda obrigação. Mas não é esse o caso quando alguém se oferece para expiar vicariamente a transgressão de outrem. Então, quando fala de dívida pecuniária, quer dizer, você tem uma dívida lá no banco e alguém quer pagar no seu lugar, pode perfeitamente pagar. A dívida, em qualquer situação, é algo, vamos dizer assim, pessoal. No caso da dívida pecuniária, ela pode ser transferida, alguém pode assumir no lugar do outro. Mas a objeção que levanta é que, no caso dessa dívida que não é pecuniária, não seria possível fazer isso, né? Só que a gente vê que, vamos dizer assim, é um débito penal, não é pecuniário. E Jesus assumiu isso em nosso lugar. Então, para algumas pessoas, isso é algo assim que parece muito complicado de entender. A outra questão é que, para ter valor legal, precisa ser expressamente permitido e autorizado pelo legislador. Nesse caso, quem é o legislador? O legislador é Deus. Então, se ele faz a lei, ele pode aceitar o pagamento ou não. No caso da lei brasileira, por exemplo, há algumas coisas que não podem ser transferidas. Mas dívida pecuniária, por exemplo, é transferida. O pai, quando falece, se ele tem filhos, né, os filhos são herdeiros, é tanto herdeiro dos bens, como também dos compromissos, das dívidas. Então, por exemplo, se ele tem alguma herança para ser transmitida, antes da herança ser transmitida, o banco vai executar e vai cobrar o que deve para o banco, por exemplo. Então, a questão pecuniária no Brasil funciona dessa forma. Em alguns lugares, quando a pessoa, vamos dizer assim, falece, ela deixa de dever. No caso de dívidas pecuniárias, não funciona dessa forma em muitos lugares do mundo. Em alguns lugares, sim, a pessoa morreu, a dívida acabou. No Brasil, antigamente, também era assim, né? Provavelmente tradição de algum desses países europeus onde é assim. Mas na maioria do mundo, na maior parte do mundo, não funciona dessa forma. Então, com referência à lei, isso se chama relação judicial ou relaxação judicial. E com relação ao pecador é conhecido como remissão. O juiz não necessita permitir isso, mas poderá fazê-lo. Todavia, poderá permiti-lo somente sob certas condições. Então, a primeira, que a parte culpada não esteja em condições de suportar a penalidade até o fim, pelo que resulta numa relação justa. Segundo, que a transferência não invada os direitos e privilégios de terceiros inocentes, nem os leve a sofrer dificuldades e privações. Terceiro, que a pessoa que se dispõe a sofrer a penalidade já não seja devedora à justiça e não tenha que prestar serviços devidos ao governo. E quarto, que a parte culpada mantenha consciência da sua culpa e do fato de que o substituto estará sofrendo por ela. Em vista disso tudo, podemos entender que a transferência do débito penal é quase, senão inteiramente, impossível entre os homens. No caso de Cristo, porém, totalmente único que é, por quanto obteve uma situação sem paralelo, todas as condições mencionadas foram preenchidas. Não houve injustiça de nenhuma espécie. Então, quando fala daqui da questão judicial, isso está tratando de leis, e a maior parte dessas leis, inclusive, vamos dizer assim, são bíblicas, né, ou escriturísticas, como alguns gostam de dizer.
A gente vê a questão da culpa, principalmente, que lá nos próprios mandamentos, quando fala do sacrifício, o sacrifício, por exemplo, pelo pecado era uma ovelha. Mas abriu um precedente para quem era mais pobre, não tinha condições, de oferecer um casal de pombinhos. Então, e isso já é um exemplo de relaxação judicial. Quer dizer, quando a pessoa não tem como cumprir uma determinada pena, ela é reduzida até ao ponto que a pessoa possa pagar. No caso do ser humano, mesmo que reduzisse ao mínimo, a pena continuaria sendo a mesma, né? Não havia essa possibilidade. E por isso a substituição do, vamos dizer assim, do pagador. O Cristo se tornou, vamos dizer assim, o vicário é como se fosse uma procuração ao contrário, né? Porque a procuração, geralmente, a gente dá para a pessoa fazer alguma coisa em nosso lugar, mas geralmente é uma movimentação financeira, receber alguma coisa em nosso lugar. No caso da expiação vicária, ele recebeu uma procuração para sofrer no nosso lugar. E é só para isso, para mais nada. Então, vamos dizer assim, ele se tornou nosso procurador para sofrer no nosso lugar. Mas fora isso, para mais nada. É uma procuração que ninguém ia gostar de receber, né? É algo que só mesmo Deus, por sua misericórdia, em Cristo fez pelo ser humano. Há muita coisa quando é questionado, é porque a pessoa enxerga só do ponto de vista humanístico, né? E deixa de ver o lado da misericórdia de Deus. Se fosse ver só pelo lado da letra da lei, não teria de maneira nenhuma como o homem cumprir, e ele seria condenado e acabou a questão. Aí quando entra a questão da obra de Cristo, é que ela foi completa e foi, vamos dizer assim, satisfatória a Deus, e por isso ela é aquilo que era necessário para nós. As provas bíblicas da expiação vicária de Cristo é o que a Bíblia ensina, que o sofrimento e a morte de Cristo foram vicários, e vicários no sentido de estrito da palavra, que ele tomou o lugar dos pecadores e que a culpa deles lhe foi imputada e a punição que mereciam foi transferida para ele. E isso que significa a questão de o sacrifício ser vicário, né? Foi em nosso lugar. É como diz o texto que nós lemos lá em Isaías 53, né? Tomou sobre si e tomou sobre si as nossas dívidas, e isso de uma forma satisfatória a Deus. Ainda a questão que lá no Antigo Testamento também o sacrifício dos animais era tratado dessa forma, né? Também era vicário, o animal sofria em lugar do pecador. Então, quando você vê Levítico 1, versículo 4, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Então, o animal era sacrificado em favor do pecador para a sua expiação. Então, da mesma forma, o sacrifício de Cristo foi em nosso lugar. É isso que significa o sacrifício vicário, né? É em nosso lugar, em favor de nós, de uma forma que a gente não poderia passar por isso. E há vários outros textos também. A expiação vicária era feita através do sacrifício, e esse sacrifício tinha que haver o que chamam de derramamento de sangue. Então, por isso, o animal era sacrificado, era derramado sangue, o animal era queimado no altar, e isso era a forma que se cumpria o sacrifício. E da mesma forma, Jesus teve seu sangue derramado na cruz em favor de todos aqueles que creem.
Em todas as passagens que a gente vê, quando fala dos pecados sendo lançados sobre Cristo, é isso, né? É o sacrifício vicário. Isaías 53:6, que nós já lemos, versículo 53, versículo 12 também, João 1:29, 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:3, Hebreus 9:28 e 1 Pedro 2:24. Vamos ler essa de 1 Pedro, 1 Pedro 2:24, e acho que é o suficiente já para entender essa questão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Então, esse texto até parece estar repetindo o que fala lá em Isaías, né? Ele tomou, ou aqui diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos sarados do pecado, livres do pecado, e nos tornamos novamente propícios a Deus. E isso significa, esse é o sentido da expressão, né? Expiação vicária de Cristo.